Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai conversar a respeito das testemunhas que ajudaram a dar tração, a movimentar a história do agente Krasnov. Uma delas é a Nur Musayev, que fez a postagem no Facebook, que voltou a agitar o assunto, que até então estava um pouquinho morno. O outro é o Sergei Zirnov, que é um suposto especialista militar que vive dando opiniões na internet, no YouTube, para bloggers, etc. E o terceiro, que nós vamos ver hoje, é o Igor Dankenko, que foi a fonte, a grande fonte, na verdade, do dossiê Steele. Então a gente vai analisar um pouquinho eles e ver qual a solidez da vida dessas pessoas e supostamente então qual seria a solidez das suas afirmações, tá bom? Então não se esqueça de compartilhar o vídeo, dar opiniões e se inscrever no canal. Obrigado e vamos lá. Cova, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Então a gente começa com o mais recente, que foi o rapaz que fez aquela postagem no Facebook, vamos relembrar dela aqui, tá? Que foi a partir disso, em fevereiro agora de 2025, todo mundo começou a falar, começou a repercutir em todo o país. Foi a Índia, Ucrânia, Estados Unidos, Brasil, todo mundo começou a falar disso. E como eu disse anteriormente, foi essa postagem aqui, que eu já postei antes, nada demais, uma postagem simples, feita pelo Anur Musayev. Então trouxe à tona aquela questão. É o Trump um ativo russo ou não? Vamos dar uma olhadinha rapidinho na vida desse rapaz aqui. O Anur Musayev, aqui consta ele, né? A fotinho dele, eu peguei do Wikipedia, pessoal, porque eu achei difícil achar informação sobre ele em outras fontes. Então até vou mostrar aqui para vocês a dificuldade que eu tive. Mas aqui tá a fotinho dele, né? Ele é feições orientais, porque ele é do Cazaquistão, é um cazaque. Então ele é mais parecido com os orientais do que, por exemplo, não tem aquela feição clássica dos russos, né? Dos bielorrussos, dos próprios ucranianos. Essa é a fotinho dele aqui. Continuando aqui. Pois bem, ele nasceu em 1954 e com 25 anos, em 1979, ele já foi para a KGB. Né? Foi recrutado, foi convocado para o serviço militar ativo da KGB. Então, toda a vida dele profissional, imagina que aqui, né, 25 anos, tinha acabado a faculdade, toda a vida dele pertenceu a o órgão de inteligência russo, né? Então, ele é um agente da KGB de nascença, raiz, assim, entendeu? Não é um ativo que foi convocado e tudo mais. Ele escolheu isso, aparentemente. Então, ele sempre tem envolvido em questões assim, de alto nível. Por exemplo, ele foi designado para ações de contra-inteligência lá no Cazaquistão, ou seja, procurar espião, garantir a segurança, dar uma olhadinha se não tem ninguém espionando, né? Em 1983, 84, ele foi, meu Deus, foi lá para a guerra Irã-Iraque. Sabe-se lá fazer o que? Foi lá em Bagdá, em plena guerra Irã-Iraque, foi fazer uma missão especial. Não sei o que é, não encontrei referência, mas pessoal, ali era um ninho de cobra, tá? Continuando, lá no Cazaquistão, ele fez parte, né? Ele chefiou o grupo especial do Comitê de Segurança Nacional de Combate à Corrupção. Espero que ele tenha tido sucesso. Não sei, não tem nada sobre isso. Mas ele, né, desde o início, envolvido em combate à corrupção, porque essa era uma praga nas antigas repúblicas da União Soviética. Em 95, se tornou assistente do presidente, em seguida o primeiro comandante adjunto da Guarda Republicana e o chefe do Serviço de Segurança Nacional. Ou seja, ele esteve um alto nível, um agente de altíssimo nível do Cazaquistão, formado na KGB. Não era um cara qualquer, era um cara realmente importante. E aqui interessante, a gente pode ver logo em seguida, uma questão que já demonstra um pouco assim do quanto a gente tem que cuidado com a pessoa que a gente está lidando. Em 1995, segundo a própria admissão, Musayev admitiu ter vendido urânio de qualidade militar para o estrangeiro. Urânio de qualidade militar, pessoal, é urânio para fazer bomba. O mesmo urânio que o Irã está enriquecendo para tentar bombardear Israel. Aí foi atrás de ver a fonte, né, para qual nação ele teria vendido isso aí. Aí eu tive dificuldade, por isso que eu firmei. É difícil achar informação sobre ele. Aqui no caso, a gente está olhando aqui, é o artigo que eu falei, né, do Musayev. E se a gente clicar então naquele que seria a referência número 2, certo? Referência número 2 está aqui. Vamos clicar. Então a gente acaba abrindo essa página aqui. E na verdade ela é quase que uma página autobiográfica, que inclusive acredito que veio dessa página em russo as informações que estão alimentando o Wikipedia. E aí aqui, deixa eu botar a tradução, eu botei em português. Aqui, em dado momento, nesse arquivo aqui, tem a referência 9 aqui assim, ó.
Pela própria admissão de Mutsayev, em 95, por ordem do presidente do Cazaquistão, ele organizou a venda de 578 quilos. Aí eu tentei achar a referência 9, foi na referência 9, tá? E a referência 9 aqui, ó, é a carta aberta do antigo presidente do comitê, não sei o que, Mutsayev. Ou seja, que seria a confissão dele que ele participou disso. Aí tentei achar tanto em português quanto em russo, né? Se a gente clicar em russo, ele volta para o artigo original, que eu acabei de mostrar, e se a gente clicar em português, não tem nada. Ou seja, é difícil achar informação sobre esse cara, o que não é surpreendente. O cara era da KGB. Continuando, esse é o escoteiro que a gente está falando, tá? Que escreveu que ele fez aquela postagem no Facebook. Mais adiante, tá em 97, né? Ele foi nomeado presidente do comitê, acho que eu já falei isso, e foi simultaneamente promovido ao posto de general, um altíssimo nível. Durante esse período também, ele lutou ativamente contra a corrupção. Cara, teria muito trabalho, não sei se ele teve sucesso, mas é positivo um cara que luta contra a corrupção, né? Mas aí vem outras questões, como por exemplo, ele também exerceu pressão ativa sobre as forças de oposição e são mencionados espancamentos de jornalistas com ficos de tiragem de jornais por oficiais. Ou seja, esse é o nosso escoteiro. Continuando, depois de muitas peripécias, né, o Musaev fugiu do Cazaquistão e daí ele foi condenado à revelia, né? Ele não estava lá, o pessoal do Cazaquistão processou ele por crimes de corrupção, etc, etc. Nunca, né, nunca mais voltou, então ele nunca respondeu por esses crimes, fazendo justiça ao cara. Vamos combinar que o governo do Cazaquistão, né, não seria muito difícil produzir provas contra ele, né, supondo que ele fosse inocente. E finalmente, o próprio governo do Cazaquistão tentou sequestrar ele quando ele estava na Áustria, né? E no final das contas, esse cara lá da Áustria, um dos supostos sequestradores do Musaev na Áustria, ele acabou sendo absolvido, o Musaev ficou meio chateado. Pois bem, como eu disse, essa é a história do cara, uma breve resumo, né, de uma das testemunhas. O que quer dizer o seguinte, o que ele afirmou no Facebook era verdade? Era mentira? Não, a gente não tem como saber. Eu não estou afirmando que o que ele disse é mentira. Só estou querendo dizer que tem que ter cuidado com o que ele afirmou e com calma em respeito das afirmações dele. Esse aqui que eu quero falar para vocês agora é o Sergei Zirnov. Ele tem um perfil mais discreto, tanto que isso aqui que eu procurei, ó, é da Wikipédia da Estônia, estoniana, pelo que eu verifiquei, e que conta o perfil dele. Ele não galgou muito aos altos cargos hierárquicos e de mando dentro da KGB. Ele foi um oficial, né? Mas comparado ao primeiro que a gente mostrou inicialmente, ele é bem mais modesto. A questão dele é principalmente acadêmica, que ele se formou em 3 faculdades e alega ter tido vários encontros com Putin. Aí eu me animei com ele, ainda mais depois de ver essa notícia aqui, ó. Ex-agente da KGB, no caso do nosso amigo Sergei, não se convence com o perdão do Putin e prevê que ele tentará eliminar Prigozhin. Isso aqui no caso 23, né, 2023, junho de 2023. E de fato, tempos depois, o Prigozhin, que era a grande figura lá do grupo Wagner, ele foi finalizado pelo Putin. Então eu pensei, meu Deus, o cara de baixo perfil fala uma coisa dessa tão assertiva, esse cara deve ser bom. Pensei isso. Mas, continuando a procurar, o que aconteceu? Encontrei depois disso, né, o perfil dele no YouTube. Isso aqui está em francês, então, né, seria lá da França. A minha dificuldade de encontrar foi porque a própria grafia do nome dele estava diferente. É um canal relativamente bem razoável, 155 mil inscritos, com 1.800 vídeos. É bastante. Então, ele é um cara, não tinha um baixo perfil que eu pensava, né? Ah, esse site aqui, no caso, faz uma pesquisa bem mais detalhada. O Babel fala a respeito da vida desse cara. Então, 23 de fevereiro de 2024, pesquisou sobre ele, aqui com o rapaz aqui, fala da vida dele, as fotos dos diplomas da graduação dele, teve várias, as fotos das carteiras que ele teve de serviços, né, quando ele foi agente, fotos comprovando encontros dele, etc. Aqui, ó. Então, o que acontece? Como é que ele se inseriu na grande mídia, vamos dizer assim? Ele era, então, relativamente pouco conhecido. Foi o seguinte, em 2018, tentaram lá na Inglaterra, finalizar esse Sergei Scribble. Encontraram esse cara e a filha dele desmaiados num banco de praça e verificaram que tinha havido uma tentativa de envenenamento. Aliás, tentaram e conseguiram envenenar, mas não conseguiram eliminar esse rapaz aqui, o Sergei Scribble, nem a filha dele. Então, o que ele fez logo em seguida? Isso aqui foi muito forte na época, eu me lembro disso, dessa notícia, e aí o que fez o nosso Sergei Girnov, no caso, como está escrito aqui, pegou e escreveu no perfil dele: eu não quero me finalizar, se algo acontecer comigo, procure e vão investigar os russos, né? Então isso provocou uma comoção, provocou muito interesse, então o pessoal todo começou a ir atrás dele.
Começou a partir desse momento a se destacar demais, porque até então, como eu disse, ele era conhecido, mas não tinha todos aqueles holofotes em cima dele. Aí quando veio a guerra na Ucrânia, aí sim que ele começou a se tornar bastante conhecido em relação até mesmo à fase anterior dele, que daí basicamente ele meio que explodiu em termos midiáticos. Então ele começou a dar transmissões para canais que eu não conheço esses canais, tá bom? Devem ser canais europeus, ucranianos, etc. Por exemplo, o News Factor, o Agora, o Freedom, e todos eles canais com bastante inscritos e bastante visualizações. Então ele começou a ser bastante requisitado e aí vem a questão. Ele começou a se envolver também com o rapaz que seria a pessoa por trás desse perfil aqui, ó, General SVR. Para quem acompanha o canal do Barbudinho, deve se lembrar que no início da guerra da Ucrânia, ele era bastante citado pelo canal do Barbudinho, fazendo a ressalva, sempre que era citado, o nosso amigo lá dizia, vamos ter cuidado com esse canal, porque ele acerta de vez em quando, mas ele erra. E de fato, ele erra bastante também. Então, sempre foi feita essa ressalva, que esse canal era interessante, mas não era muito confiável, né? Então, esse nosso amigo, veio o nome aqui que eu já me... Nosso Sergei Zirnov, começou a se envolver com o general SVR, e ambos, aparentemente, pelo que diz o site, começaram a dar declarações bastante esquisitas. O general SBR, né, eu vi pessoalmente algumas das declarações dele, vi direto de vários sites, e segundo o canal, o próprio Zirnov também fazia isso. Por exemplo, ambos davam declarações, como por exemplo, de que o Putin teria uma doença incurável, que ele iria a xamãs e que beberia sangue de cachorro. Isso aqui é meio absurdo e totalmente desnecessário, né? Uma informação que não traz nada de relevante para a questão. Continuando aqui, ó. Outra seria, essa me lembro muito bem, é que o Putin teria morrido e estaria usando sósias nessa questão. Bom, apesar de ele não ser considerado necessariamente um agente, uma pessoa anti-ucraniana, a própria inteligência ucraniana disse, olha, esse monte de informação falsa não ajuda em nada, a gente contamina o espaço de comunicação, dificulta essa guerra midiática com coisas falsas e rumores infundados e acaba beneficiando o próprio Kremlin. E segundo, bom, continuando aqui, segundo o próprio Sergei Zirnov, ele afirmaria que o general SVR teria de fato fonte de alto perfil no Kremlin, o que eu, sinceramente, hoje, depois de tanto tempo, acho bem improvável. Com o tempo, as declarações e previsões do Zirnov começaram a ficar cada vez mais sensacionalistas. Ele disse aqui que o Putin e o Dmitry Medvedev eram gays, que o Putin quando trabalhava na KGB, ele teve um relacionamento afetivo com seu amigo, o violoncelista Sergei Rulogin, e também afirmou que o Putin usaria sósias. Isso aqui deve ser verdade, talvez uma das poucas coisas nesse artigo aqui que ele falou que não soa totalmente descabido, né? Que ele usaria sósias. Isso é natural, todos eles usam, né, desses ditadores para evitar atentados. Em fevereiro de 2023, Zirnov afirmou que o Putin estava farto de todos e restava-lhe apenas uma opção, ou retirar as tropas da Ucrânia ou encerrar sua vida. Bom, isso nada aconteceu, e ele continuou falando, ó, em maio do mesmo ano, repetiu as previsões. Um ano depois, no caso 2 anos depois, ficou claro que está tudo errado, nada disso aconteceu, ele não encerrou a vida e nem retirou as provas da Ucrânia, né, demonstrando que as previsões dele realmente não são lá grande coisa, assim como as previsões daquele nosso amigo anterior, o Schwitz. Após a morte do Prigozhin, né, aquele carequinha do Wagner, ele afirmou que ele deu golpe no rapaz do Wagner lá, e depois ele foi, né, acabou sendo finalizado e jogaram o corpo dele de um avião para legalizar a morte. E continuando aqui, no canal União do YouTube, afirmou que no Kremlin fariam rituais ocultistas com o cadáver de Lenin no mausoléu. Cara, isso aqui não desmancha qualquer esperança que a gente poderia ter dele ser um cara um pouquinho mais sério, mas tudo bem. No final das contas, o que eu queria dizer? Esse canal aqui, pelo visto, é um búlgaro, canal búlgaro, mas esse canal aqui no American Online faz a mesma entrevista com detalhes um pouquinho maiores, que é o seguinte. Quando ele esteve na Rússia, em 1980 e poucos, na década de 80, ele teria sido cercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, por agentes da KGB, incluindo todos, desde o motorista do táxi até a camareira. Todas essas pessoas seriam agentes da KGB. Zirnov disse que todos os movimentos do Trump seriam gravados e documentados e que ele poderia ter sido pego em uma armadilha do mel. Todas as mulheres profissionais estrangeiras eram da KGB, 100%, disse ele. Então, pessoal, o interessante que, apesar de tudo, ele fala muitas coisas incongruentes, mas no final das contas, o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Ele expõe aqui uma coisa, assim, uma maneira bem simples, pelo menos nesse trecho,
do que poderia ser o comprometimento do Trump com os russos. Então, no lugar de todas aquelas teorias de que ele teve envolvimento com a máfia russa, envolvendo dinheiro, no lugar da KGB ter se aproximado dele e bajulado ele, explorado as características de cobiça, ganância, vaidade dele, no lugar do Trump ter se envolvido em todas aquelas sujeiras que a gente viu com Epstein, festa com meninas e aquele monte de gravação, no lugar de ter toda essa imundice, talvez, eu digo talvez, a captura do Trump tenha sido bem mais simples. Ele foi para a Rússia na década de 80, filmaram ele fazendo coisas com mulheres, assim, né? No caso, como fala aqui, todas as profissionais que seriam da KGB, gravaram isso, talvez tenham gravado ele usando algumas coisinhas mais ilícitas, né? Isso aí foi suficiente para ele ser cooptado. Então, é interessante que, como a gente não tem uma coisa mais complexa, talvez a teoria em função do Trump seja bem mais simples do que a gente está supondo. Só lembrando, eu não estou dizendo que tudo que eu falei aqui é mentira. Eu só estou dizendo que tudo que foi dito até agora relacionado aos vários agentes do KGB, nenhum deles apresentou prova, infelizmente, que fique registrado, infelizmente. Bom, falando agora do Igor Danchenko. O Igor Danchenko, aquela famosa fonte do dossiê Steele. Em primeiro lugar, só ressalvando, esse, ao contrário dos outros, ele não é um agente da KGB. Pelo que eu verifiquei aqui, ele é um cidadão russo, emigrou para os Estados Unidos, estava trabalhando lá, fazendo o trabalho dele, com algum conhecimento que ele tinha, né, sobre a Rússia, etc., mas não era um agente, que até a gente sabe, ok? Eu falei lá que ele estava sendo processado no artigo, mas agora tem que fazer uma ressalva. A questão é a seguinte: a fonte primária, o Igor Danchenko, é absolvido de mentir para a FBI. Então tá, pessoal, ele foi absolvido. Mas por que eu vou fazer a ressalva aqui? Vou fazer a ressalva antes que o pessoal saia dizendo: ah, tá vendo? O Igor Danchenko foi absolvido. Então tudo que ele disse lá é verdade e o dossiê Steele, aquele dossiê de 2016 da campanha com Hillary Clinton, que acusou o Trump de ser um ativo russo, etc. Aquele dossiê é verdadeiro. Pessoal, nada mais longe da verdade. Na verdade, eu vou resumindo aqui para vocês esses dois artigos que tem da CBS, desse outro site aqui. Na verdade, foi tudo uma grande fofoca. Pegando aqui os pontos principais para vocês, tá bom? Aqui, no caso, pegando primeiro esse artigo aqui da NPR, o analista é absolvido de mentir para a FBI. A questão é que é o seguinte: quando o pessoal começou a investigar isso, já demonstrando que era uma canoa furada as informações do Igor Danchenko, o que o pessoal começou a investigar lá, os promotores, era que eles queriam descobrir uma conspiração onde o pessoal estava agindo contra o Trump e a campanha dele, querendo sabotar o Trump, querendo sabotar a campanha. E nada disso foi comprovado. Demonstrou que não houve conluio nenhum, aparentemente. Mas então eles quiseram o quê? Quiseram então, né, destruir o Igor Stenko, que foi o responsável pelas informações iniciais. Não conseguiram comprovar que havia nada de sólido ali, vamos destruir o Stenko, o Igor Stenko. E a questão é que, por exemplo, para vocês verem como é furado do Steele. O próprio Igor Danchenko, né, ele admitiu que ele foi responsável por 80% das informações que tinha no dossiê. E depois disso, né, fizeram uma análise daquilo, né, e ele admite que ele pegou e analisou metade daquelas informações. Ou seja, é uma coisa meio viciada, né? O cara que fornece é o mesmo cara que analisa. Então ele admitiu que ele foi a grande fonte do Steele. E acontece que depois disso também o Banco Santinho, por exemplo, aqui embaixo, ele pega e diz depois que ele ficou chocado com a forma que o Christopher Steele, o autor do dossiê, apresentou o material e o retratou como verdadeiro, como factual. Então, se alega aqui que ele fez tudo aquilo, foi responsável por 80% do conteúdo, mas no final das contas, ele mesmo considera tudo aquilo mais um boato e especulação. E a grande questão que o FBI teve com ele, então, na hora de tentar acabar com ele, foi o seguinte: é que o FBI começou a alegar que o Igor Danchenko teria recebido ligações desse tal de Sergei Milian, que seria um russo, e essa seria a fonte dele. Então eles falaram: não, na verdade nunca teve essa fonte, tu inventou a fonte e inventou o que está no dossiê Steele. Essa era a ligação do FBI. Então, voltando aqui, esse outro CBS, que diz que o Igor Danchenko é absolvido. Então, o pessoal do FBI, os promotores, alegaram que Danchenko fabricou uma ligação anônima de alguém que ele acreditava ser o Milian, e que ele havia fornecido informações sobre o conluio entre a campanha do Trump e a Rússia, etc. Né? Eles queriam... Essa é a fonte do processo contra o rapaz. Não foi nem a questão de ele ter mentido tanto e inventado os fatos. E finalizando aqui, ó, daí segundo o advogado Danchenko, ele mesmo disse aqui, ó, que o próprio Igor Danchenko havia dito à FBI que as informações que havia passado ao Christopher Steele
que era o autor do dossiê, eram em sua maioria rumores e especulações que provavelmente não poderiam ser corroborados. Então, pessoal, finalizando aqui só para arrematar esse caso do Igor, resumo da ópera, ele foi processado e absolvido, não porque o que ele disse era verdade, tá? Ele foi processado e absolvido porque não conseguiram comprovar que ele fabricou a fonte dele, etc. Mas no final das contas, tudo que ele disse, de fato, nada daquilo se sustentava, e ele foi a grande fonte do dossiê, e no final das contas, tudo aquilo era a maioria rumores, especulações que não poderiam ser comprovados. Então, para quem pessoal tinha esperança que fosse de outra forma, apesar do cara ter sido absolvido, o dossiê Steele continua sendo uma grande mentira. Infelizmente. Muito bem, então, pessoal. A gente acabou de falar agora a respeito de 3 pessoas que estiveram envolvidas de uma maneira ou de outra no caso do agente Krasnov. O primeiro foi o Anur Mosaev, que fez uma postagem no Facebook. A gente verificou que o passado dele é bastante complicado. Ex-agente da KGB, envolvido com tráfico de urânio, né? Complicado. O segundo que a gente verificou foi o Sergei Zirnov, que ele é um cara que vive dando opiniões nos sites, supostamente seria um especialista, mas a gente pode verificar que ele também seguidamente erra, e erra bastante, inclusive dá afirmações bastante grosseiras e grotescas relacionadas ao assunto da guerra na Ucrânia. E o terceiro é o Igor Dankenko, que apesar de ter sido absolvido, a gente verificou que isso em nada favoreceu ele, porque todas as afirmações dele, de fato, se comprovaram, né, pouco fundamentadas, infelizmente. Então a gente deu uma olhadinha assim, na qualidade dessas testemunhas, e a gente verificou que, infelizmente, elas não são tão sólidas quanto a gente gostaria. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a última testemunha, que seria no caso do Yuri Shevitz, que foi a grande fonte do dossiê Compromat, e verificar se ele poderia ter alguma solidez a mais do que esses 3 que a gente viu até agora, ok? Então é isso por agora, obrigado pelo tempo de vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar comentários e até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?